Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem está nos acompanhando nas redes sociais, nossos queridos internautas, boa noite, meu amigo Thiago. Exatamente, hoje tem bola rolando, tem Copa do Nordeste, 9h30 da noite, o Ceará faz o primeiro jogo da semifinal do torneio regional diante do Bahia, fora de casa. Esse jogo acontece na Arena Fonte Nova, tá? Para esse duelo, o Ceará não tá contra o Bahia, o Ceará não tá com muita sorte não. Nesse ano eles já se enfrentaram 2 vezes, foram 2 derrotas do Ceará para o Bahia na Arena Fonte Nova. O primeiro duelo válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste e o segundo duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, primeiro turno, quando o Ceará perdeu por 1-0, né, num lance até polêmico, um pênalti nos últimos minutos, né, que foi muito comentado na época. Foi polêmico, a diretoria do Ceará reclamou, os jogadores, comissão técnica reclamaram bastante desse lance, torcida obviamente reclamou bastante, mas o fato é que o Ceará perdeu 2 vezes para o Bahia na Copa do Nordeste. Para esse duelo de logo mais, o Ceará não vai poder contar, de certeza, com o zagueiro Marcos Vitor e com o lateral esquerdo Matheus Bahia. Ambos pertencem ao Bahia e por questões contratuais não podem enfrentar a equipe dona dos direitos econômicos deles. Então, como eles não podem enfrentar o time do Bahia, ambos não são opção para o técnico Léo Condé e sequer foram relacionados para a viagem rumo a Salvador, né? O Ceará que viajou ontem, né? O Ceará que, inclusive, o técnico Léo Condé só conseguiu trabalhar 2 vezes com o elenco desde a vitória do time do Ceará diante do RB Bragantino. Porém, além desses 2 desfalques por questões contratuais, outro desfalque também é o atacante Fernandinho, também não vai jogar contra o time do Bahia. Por outro lado, o atacante Pedro Henrique, né, que não jogou contra o RB Bragantino, voltou a ser opção, foi relacionado e está na Bahia, onde o Ceará daqui a pouco enfrenta o tricolor da Boa Terra, né, também chamado o tricolor baiano. Dito isto, com esses desfalques, o Ceará deve ir com a seguinte escalação, e aí quem está nos acompanhando nas redes sociais pode acompanhar aí também a artezinha aí com a escalação, o 4-3-3, já conhecido do time do Ceará, e o Ceará deve ir com a seguinte escalação: Bruno Ferreira no gol, Fabiano Souza na lateral direita, Marlon e o William Machado, os 2 zagueiros, o Nicolas, o lateral esquerdo. Os 2 volantes, Richardson e Dieguinho, com o Lourenço no meio de campo, na meia de criação. No ataque, Galeano pela ponta direita, Ailon pela ponta esquerda e Pedro Raul, o camisa 9 do time que enfrentou o RB Bragantino. As mudanças são o Marlon, que volta a ser titular, tendo em vista que o Marcos Vitor não vai poder jogar, e também somente essa mudança em relação à escalação do Ceará, que venceu o time do RB Bragantino. Já o time do Bahia também vai ter desfalque, tá? O desfalque do Bahia é muito importante, é o Eric Pulga, ex-Ceará, que é dúvida para o duelo de logo mais. Por outro lado, o meia Everton Ribeiro está de volta e já deve ser titular diante do time do Ceará. Outro ponto positivo aí deve ser a volta do meio-campista Rodrigo Nestor, que sofreu uma lesão no começo de agosto e que deve retornar também. Deve ser opção para o técnico Rogério Ceni para esse duelo de logo mais. Dito isto, a provável escalação do Bahia deve ser a seguinte, ó: Ronaldo no gol, Gilberto na lateral direita, Gilberto ou Santi Arias, né? Santiago Arias também é uma opção para essa lateral direita. A dupla de zaga, David Duarte e Ramos Mingo, com o Luciano Juba na lateral esquerda. Os 2 volantes, Caio Alexandre e Jean Lucas, com o Everton Ribeiro na meia de criação. No ataque, Ademir, Kaique e William José, tá bom? Então essa a provável escalação do time do Bahia. Saindo desse duelo de logo mais, porque hoje a gente tá lotado de pauta, tá, amiga Ruth? Tá lotado de pauta. Pode ficar à vontade, Vitor Nogueira. Bora! Saindo desse duelo de Ceará e Bahia, de Bahia e Ceará, vamos falar do Fortaleza, porque o Fortaleza está encaminhando a venda do zagueiro Gustavo Mancha. Você lembra que o Fortaleza recebeu uma proposta de 22 milhões, uma sondagem primeiro, né, do Olympiacos da Grécia, depois uma proposta de 22 milhões, que o Fortaleza recusou. Mas agora o Gustavo Mancha está
encaminhando para sair sim do Fortaleza. Por quê? Porque o Olympiacos fez uma proposta um pouco maior para o time do Fortaleza. Há um acerto entre Gustavo Mancha e Olympiacos da Grécia, e o Gustavo Mancha deve deixar o time do Fortaleza. A diretoria do Fortaleza trabalha para vender o Gustavo Mancha por cerca de 30 milhões de reais, né? Mas a diretoria do Fortaleza fez uma exigência, tá? Qual é essa exigência? Ficar com 20% do passe do jogador. É a exigência do Fortaleza. Hoje, o Fortaleza tem 70% do passe do Gustavo Mancha. Os outros 30% pertencem ao time do Palmeiras. Então, o Fortaleza quer 20%, manter 20% do passe do Gustavo Mancha nessa negociação, né? O Gustavo Mancha que tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada, renovação automática. Nessa temporada, o Gustavo Mancha disputou 22 jogos com a camisa do Fortaleza, inclusive foi titular no duelo de ontem contra o Vélez Sarsfield, derrota do Fortaleza por 2-0 e eliminação na Copa Libertadores. Tá bom, minha amiga Ruth? Ainda falando de Fortaleza, que tá com o mercado da bola muito movimentado, o Fortaleza aconteceu uma reviravolta aí na negociação entre Fortaleza e Rezende, né? Rezende, volante que pertence ao time do Bahia. O Bahia, a princípio, que teria recusado a proposta, agora parece ter voltado atrás e o Fortaleza tá encaminhando a contratação do volante Rezende. Essa aí é uma contratação extra, tá? Não era uma contratação que estava prevista para essa janela de transferências. O Rezende, ele deve ir para o Fortaleza, né? O Fortaleza está encaminhando a contratação dele por empréstimo junto ao Bahia, com contrato até o fim da temporada, mas com opção de compra ao fim do contrato, né? Em 2025, o Rezende disputou apenas 11 partidas com a camisa do Bahia, né? A última vez que ele entrou em campo foi no dia 6 de agosto. Na oportunidade, ele só jogou por 15 minutos, que foi no empate com o Retrô em 0-0, né, do Bahia pela Copa do Brasil. O Rezende, que foi pedido do técnico Renato Paiva, que trabalhou com ele quando comandava o time do Bahia. Então, a primeira opção dele era o Danilo Barbosa, né? Mas o Danilo Barbosa recusou a proposta do Fortaleza para ir para o futebol árabe. Danilo Barbosa, que pertencia ao Botafogo. Então, a segunda opção foi o Rezende e nesse caso, parece que vai dar certo mesmo. O Rezende deve ser jogador do Fortaleza ainda nessa janela de transferências. E só para terminar esse assunto Fortaleza acabou agora há pouco de oficializar a contratação do volante Pierre. Você lembra que a gente trouxe essa informação ontem, né? Jogador do Volta Redonda, Fortaleza anunciou oficialmente a contratação do Pierre, chega por empréstimo vindo da Tombense, que é o dono dos direitos econômicos do jogador. Tombense, time de Minas Gerais. Contrato, a princípio, até o fim de 2025, mas com opção de compra. Ou seja, se o Pierre for bem, né, com a camisa do Fortaleza vai lá e paga um valor para ficar com o Rezende em definitivo. Com a camisa do Volta Redonda nessa temporada, ele disputou 31 jogos entre Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca, e nessas 31 partidas ele deu 4 assistências. Agora, saindo do time do Fortaleza, vamos falar do Ferroviário, que oficializou hoje a renovação do contrato do técnico Marcelo Villar, tá? O Marcelo Villar que chegou ao Ferroviário com a temporada já em andamento, com a Série D em andamento, após a demissão do técnico português, o Thiago Zorro, né? E o objetivo dele, a princípio, era conquistar o acesso para a Série C. Não aconteceu. O Ferroviário foi eliminado na segunda fase pelo Asa, após perder por 1-0 no primeiro duelo e perder por 2-0 no segundo duelo. Mas o Marcelo Villar fica no Ferroviário para comandar o time na Taça Fares Lopes desta temporada. Tá bom, minha amiga Ruth? Tá certo, Vitinho. Muito obrigada pela sua participação. O Thiago tá com raiva de mim, você viu? Eu falando aqui, percebendo. O microfone desligado. Meu Deus. Pois tchau, Vitinho. Até amanhã. Até amanhã.